Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana de 3 a 4, vídeos novos. E também dá uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, que tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu vou falar de Copom, né? Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central que decide o que fazer, né? Tem essas reuniões a cada mais ou menos 45 dias, decide o que fazer com os rumos da taxa de juros básica da economia, que é a Selic. E que o Copom decidiu dessa vez é uma coisa que já estava totalmente esperada. É derrubar mais uma vez a Selic em meio ponto percentual. Então a Selic agora chegou a 11,25% ao ano. Isso aí não é nenhuma notícia. Isso aí já estava totalmente anunciado, já está vindo numa trajetória bem comportada ao longo do tempo. Então acho que ninguém ligou para o Copom nessa semana, né? Eu acho que é uma coisa boa que ninguém tenha ligado para o Copom. O país tem problemas muito maiores do que política monetária. E a política monetária caindo nos rumos, sendo uma coisa estável, que passa até desapercebida em muitos pontos, eu acho que é uma coisa muito boa, porque ajuda a controlar a inflação no fim das contas, né? A consolidar o processo de estabilidade dos preços, que teve aí um certo arranhão nos últimos anos, né? E aí, por que eu acho que também a falta de notícia é uma boa notícia? O Copom, no começo do ano passado, Copom, Banco Central, Selic, virou um ponto de conflito entre o executivo, principalmente na figura do presidente Lula, e o próprio Banco Central. O executivo forçando ali uma queda das taxas de juros, e o Banco Central meio que batendo o pé e falando que ia continuar. Isso aí parece que deu uma bela de uma acalmada, e por que eu acho isso uma coisa boa? Porque sinaliza uma consolidação do processo de independência e autonomia do Banco Central. Então, primeiro eu vou comentar um pouco o que o Banco Central está falando no seu comunicado, né? Porque a queda de 0,5 pontos percentuais, caiu em 0,5 pontos percentuais, chegou a 11,25% ao ano. Tá? Já vem caindo aí nessa toada já algumas reuniões e sempre na mesma magnitude, e está prometendo mais uma na próxima reunião igual magnitude. Então essas escadinhas, esses degraus de 0,5 pontos percentuais devem continuar aí nos próximos meses. Tá? Então, tudo bastante estável. Então, o Banco Central vem nesse processo de queda na taxa de juros. O que o Banco Central está dizendo? Olha, por que o Banco Central mexe na taxa de juros na Selic? O principal motivo é porque ele está mirando a inflação. E o que ele mira na inflação? Isso aí vem do sistema de metas de inflação. O Banco Central recebe uma missão, que é manter a estabilidade de preços. Essa missão no Brasil e em vários países do mundo, isso se manifesta manter a inflação perto da meta de inflação. Não é o Banco Central que define a meta, ele recebe isso como uma missão e ele ajusta os seus instrumentos, principalmente a Selic aqui, para fazer com que a inflação caminhe próximo à meta. Nos últimos anos, principalmente 2021 e 2022, a gente viu furos da meta de inflação. A inflação disparou, principalmente lá em 2021, na recuperação da pandemia ainda, em 2022 continuou alta, e isso aí fez com que a inflação furasse a meta, tá? Então ficasse além do teto da meta. Então a inflação normalmente ela tem um centro, para esse ano é 3%, para os anos passados foi um pouco mais alta, 3% ao ano, e aí tem o intervalo de tolerância que é 1,5% para cima e para baixo. Então, ele tem que manter a inflação dentro desse intervalo de tolerância o mais próximo possível da meta, do centro da meta. Aí a gente viu aí nos últimos anos a inflação estourar o limite de tolerância por 2 anos consecutivos. Bom, isso aí coloca um arranhão na credibilidade da meta. Por que um arranhão na credibilidade? Porque essa credibilidade é importante? Porque as pessoas, os formadores de preço, eles estão decidindo os preços hoje e eles não sabem muito bem quanto vai ser a inflação. Tá? Então eles fazem isso com base em expectativas. Se as expectativas estão altas, os repasses eles tendem a ser mais altos também, porque ninguém quer ficar com o preço defasado. O que o sistema de metas faz? Ele dá um sinal lá para o futuro que a inflação vai ficar mais ou menos ali perto da meta. Se a meta tem credibilidade, as mudanças de preço elas tendem a convergir para a meta também. Isso ajuda a controlar a própria inflação, quase que por um passe de mágica. Mas se não tem credibilidade, se fura a credibilidade, aí esses anúncios do Banco Central, da meta de inflação, eles começam a perder força.
E o que a gente observou aí nos últimos anos, são esses dois furos, isso colocou perigo sobre o próprio sistema de metas de inflação, porque as pessoas começam a olhar para isso e falar, isso aí não vale mais nada, a inflação não vai estar perto da meta, então vou começar a reajustar com base em outras coisas. E o que o Banco Central tem tentado fazer ao longo dos últimos meses, até dos últimos anos, é fazer com que a taxa de juros fique mais alta, não só para que a inflação caia, tá? Mas também porque as expectativas voltem a convergir. O que o Banco Central ainda está dizendo? Olha, eu estou caindo a minha taxa de juros, ela vem caindo aí, ó, nos últimos 4, 5 reuniões já caiu bastante, tá? Mas o ritmo ele não vai ser acelerado, ele vai ser mantido esse ritmo, tá? Então ela está em 11,25%, um nível alto ainda. E o próprio Banco Central enxerga esse nível como alto. Por que ele enxerga esse nível como alto? Porque ele diz que a política monetária está contracionista. O que isso quer dizer? Que a taxa de juros está alta relativa ao longo prazo, ao nível que ele enxerga da taxa de juros de longo prazo. Então, ela estando mais alta, ela ajuda a comprimir a atividade econômica, a esfriar a economia. E isso ajuda também a controlar a própria inflação. Então, o Banco Central está dizendo assim, olha, eu estou mantendo a taxa de juros alta, ela está caindo, mas ela não está caindo num ritmo muito forte, à medida que ela caminha para o nível de longo prazo dela, que a gente não sabe direito quanto que é, o Banco Central tem as suas estimativas, isso é uma variável não observada, tá? Mas ele entende que ela ainda está em terreno contracionista, ela está mais alta que o nível de longo prazo, e a ideia não é só trazer a inflação para baixo, e aí em 2023 a gente viu já o cumprimento da meta, ela já entrou no intervalo de tolerância, já, e ela está em trajetória de queda, mas as expectativas ainda estão altas, tá? Quando comparado à meta de inflação. Então, mesmo, por exemplo, para 2024, as expectativas estão em 3,8%. Dentro do intervalo de tolerância, o meta para 2024 é 3, então tem 1,5 para cima e para baixo, então o teto está em 4,5, mas ainda está acima do 3, que é a referência básica. E para 2025, daqui a 2 anos, ela está em 3,5, ainda também longe do 3. As expectativas. Então, o que o Banco Central está fazendo é tentar empurrar essas expectativas para baixo. Bom, por que eu queria dizer aqui, e acho que é uma parte importante, que essa não notícia foi a principal notícia. Acho que essa não notícia ela já vem de alguns meses e o Copom ele tá perdendo força no noticiário. O que eu acho que é uma coisa, como eu disse, eu acho que é uma coisa boa. Tá? Copom, se a gente olhar para o ano passado, estava toda hora no noticiário. Tá? Toda hora que o Banco Central ia decidir o que ia fazer com a taxa de juros, você tinha um embate do executivo e a pessoa mais vocal nisso era o próprio presidente Lula, tá? Reclamando que o Banco Central não estava baixando a taxa de juros. Então, o que o Banco Central fez? Ele subiu a taxa de juros de uma maneira bastante agressiva quando a inflação disparou, e aí manteve ela num patamar bastante alto, 3,75, antes de começar a cair. Tá? E o presidente Lula começou uma pressão em cima do Banco Central para diminuir a taxa de juros. Isso aí foi uma coisa bastante perigosa naquela época. Por quê? Porque tinha ocorrido uma mudança, ainda no governo Bolsonaro, em que o Congresso aprovou a autonomia do Banco Central. E essa autonomia, no fim, ela chegou no nível pleno, até no sentido de que não que o Banco Central pode decidir o que fazer o que é da cabeça. Ele tem as suas metas e ele também ele tem que responder ao Congresso caso aconteça alguma coisa estranha. Não é que ele pode fazer coisas no vácuo. Tá? A mudança que teve ali, base na autonomia do Banco Central, foi mudar os mandatos. Tá? Quando o presidente Lula assumiu, ele herdou toda a diretoria do Banco Central, inclusive o presidente do Banco Central. Então ele só vai poder indicar o próximo presidente do Banco Central em 2024, 2025. Então isso quer dizer o quê? Ele herda toda a política monetária. Então ele não consegue, o escopo que os políticos conseguem afetar a política monetária é mais baixo dessa forma. E toda a ideia disso é blindar a política monetária e garantir mais credibilidade à política monetária e dar força para o Banco Central controlar a própria inflação. Essa autonomia está escrita no papel. Tá? O executivo ele tem força para fazer as suas vontades. Então ele pode botar uma pressão tão grande no presidente do Banco Central que o presidente do Banco Central pede as contas. Tá? E essa pressão ela foi pesada ali no começo. E isso foi problemático porque ameaçou a institucionalidade do Banco Central independente da forma que foi colocado. Então a gente teve um primeiro teste ali para a independência do Banco Central, tá? Que foi isso que aconteceu. O que a gente observa depois de alguns períodos, tá? Com a inflação, o processo de inflação consolidado, o Banco Central pôde começar uma queda na taxa de juros. Isso aí, de fato, acalmou as coisas.
Duas coisas importantes que a gente viu nesse período, tá? A gente teve o Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo presidente do Banco Central, a ministra do Planejamento e o ministro da Fazenda. Então, o executivo tem 2 assentos. E é o Conselho Monetário Nacional que define a meta de inflação. O presidente Lula falou um monte dizendo que ia mexer na meta de inflação, aumentar a meta de inflação para poder abaixar o juro, tá? A hora que a gente olhou para a reunião do Conselho Monetário Nacional, foi uma consolidação da meta de inflação no nível baixo em 3. Tá? Então, apesar de tudo aquilo que o presidente Lula falou ali no começo do mandato, isso não aconteceu. Segundo ponto, durante todo esse período do novo mandato do presidente Lula, o executivo pôde indicar 3 nomes para a diretoria do Banco Central. Tá? Em tese, ele poderia, indicando esses nomes, mudar os rumos da política monetária. Porque você começa a ter mais gente ali no Copom e aí começa a ter mais voz e pode votar de acordo com os interesses do executivo. O que a gente viu não foi isso que aconteceu. Foi uma continuação da política anterior. Então, como eu disse para vocês aqui, a coisa parece estar entrando nos trilhos, parece estar continuando da mesma toada. Então, eu acho que essa foi a notícia boa. Apesar de todo aquele barulho gerado ali pelo executivo, parece que a política monetária está imune a isso. Ela está continuando na mesma toada. Apesar de toda essa movimentação, apesar dessa possibilidade, de toda a possibilidade do executivo em mudar os rumos, isso não aconteceu, tá? Que eu acho que é uma notícia boa. Lógico, a gente tem que estar sempre alerta e olhar daqui para frente, mas até agora, a independência do Banco Central, ela teve um teste importante e ela passou. Tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Deem uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo escrito lá. O endereço é www.porquê.com.br. Também tem nas redes sociais, tá aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até a semana que vem. Um abraço.